Para a gente amarrar aqui agora o outro lado da tabela, que é a do Z4, que é uma briga que também está espetacular e maluca. Espetacular para quem não está ali, né? Para quem está vendo de fora, está ótimo de ver acompanhar. Agora, quem está na briga ali, meu amigo, não tem uma noite de sono tranquila, provavelmente há muito tempo. Primeiro, vou mostrar a classificação. Nesse momento, o Santos deu uma desgarrada, tem 41. Passou o Corinthians, o Santos, pelo número de vitórias, 11-9. O Bahia, 37. Vasco e Cruzeiro também com a mesma pontuação. Aqui tem um detalhe importante. O Bahia tem 33 jogos, o Vasco 32, o Cruzeiro 31. E aí, na zona de rebaixamento, junto com o Cruzeiro, o Goiás tem 35, o Curitiba 26 e o América já rebaixado com 21. Dito isso, vamos ver a tabela dos times que brigam contra o rebaixamento. Se é que tem alguém que tem vida fácil ou tranquila. Acho que essa palavra não dá para usar, né? A gente já percebeu que nesse Campeonato Brasileiro não tem nada tranquilo. Vamos ver os jogos. Santos, que está mais confortável, mas não está livre nesse momento. São Paulo em casa, Botafogo fora, Fluminense em casa, Atlético Paranaense fora e o Fortaleza em casa. Essa tabela do Santos, PVC, o que você acha? Difícil. Santos vai pegar o clássico agora em casa, o Fluminense, a ver qual o Fluminense em casa, e fecha com Fortaleza em casa. Visita o Botafogo, que está desesperado por pontos, e o Furacão. Difícil para você, PV? Para mim é difícil. Agora, engraçado é o roteiro, né? A história do Marcelo Fernandes é sensacional. É incrível. Você demite o auxiliar técnico em agosto do ano passado, recontrata como auxiliar técnico em julho deste ano, em setembro ele vira técnico e tira o time do rebaixamento. É inacreditável. Não faz o menor sentido. E por isso que está dando certo. É aleatoriedade, provavelmente, Rodrigo. Não, assim, pode não foi demissão, né? Mas pode acontecer com o Caçapa, por exemplo, se ele voltar para o Botafogo, né? Ele sai, dirige 4 jogos como auxiliar e aí volta no final do campeonato, digamos, se acontecesse. O Campeonato Brasileiro tem essas maluquices, futebol brasileiro, né? Não dá para explicar. Como é que você vê essa tabela do Santos, Rodrigo? Eu também acho que é difícil, porque o São Paulo normalmente talvez não fosse um jogo tão difícil, mas como é um clássico, acaba ganhando um peso, né? E aí tem logo depois o Botafogo enfim, talvez o Fluminense esteja menos interessado ali no campeonato mais na frente, mas o Atlético Paranaense também tá brigando, e aí o jogo na Baixada é difícil. Fortaleza, enfim, é um bom time. Fortaleza também vai ser. Mas eu acho que vai ser suficiente para o Santos, né? Olha, o Santos, se a gente olhar ali, precisa de uns 4 ou 5 pontos, né? Uns 5 ali para garantir de vez. Acho que é provável que o Santos escape. Aí a gente chega no Corinthians, que tem a mesma pontuação, mas está com um número de vitórias abaixo, PVC. Pega o Grêmio fora, jogo que o Grêmio é para a vida, o Grêmio está brigando pelo título nesse momento. O Bahia em casa, confronto direto. O Vasco fora, outro confronto direto em relação ao rebaixamento. O Inter, que tem uma rivalidade interestadual com o Corinthians de anos recentes, e fecha com o Curitiba fora, a essa altura pode já estar rebaixado. Tabela do Corinthians, PVC. Também acho difícil. Pelo Grêmio fora, que é a primeira pedreira, e perdendo a primeira pedreira, tudo vai virar decisão, porque o Corinthians vai ficar na briga contra o rebaixamento, contra a Bahia, contra Vasco, contra Curitiba. Não, Curitiba provavelmente vai estar rebaixado. Mas até contra o Inter, então vai precisar de resultado para a Copa Sul-Americana. Eu acho difícil. Mais difícil que a do Santos? Tá vencendo, né? Eu acho a do Santos mais difícil. Tá. Eu acho que a do Corinthians é difícil por causa da situação do Corinthians também, que não está ganhando de ninguém, né? Perde pouco, mas ganha quase nada. Mas ele tem 3 jogos fora, né? Esse que é o problema, né? Pelo menos na Neoquímica, em Itaquera, ele ainda tem um desempenho... Não esse ano, obviamente, não é o que costuma ser o Corinthians lá, mas ainda é uma vantagem quando você joga em casa, né? Ele tem 3 jogos fora, contra Grêmio, vai jogar em São Januário, que é um jogo dificílimo, aquele confronto ali de rivalidade grande entre torcidas. Não é um cenário fácil. Eu acho até que é possível que, como faltam 4 ou 5 pontos, como o Santos, que dê. Mas não dá para ficar... Eu acho que o Corinthians deve escapar, mas não é uma tabela fácil, não. Também acho que não, também acho difícil. Chegamos ao Bahia, que perdeu do Cuiabá e contava principalmente com jogos em casa. O Rogério Ceni tem falado sobre isso, das vitórias na Fonte Nova, para se salvar. Atlético em casa, Corinthians fora,
São Paulo em casa, um São Paulo que aparentemente já não tem mais interesse depois da vitória, principalmente contra o Bragantino. América já rebaixado e o Galo em casa, PVC. Tá tudo difícil. Tá tudo difícil. Teve da fácil, ainda mais para quem tá brigando contra o rebaixamento. Tem uma coisa que ontem atrapalhou muito o Bahia, que foi a expulsão do Camilo Cândido com 20 minutos do primeiro tempo. Sim, mudou. Mas aí toma 3-0 do Cuiabá em casa e mexe completamente com o status de ânimo do time. Então, eu acho difícil. A começar pelo jogo contra o Atlético. Rodrigo. Então, eu acho menos difícil que as duas anteriores. Porém, porque tem 3 jogos em casa e tem ainda o América fora, que é um time já rebaixado. Estou comparando com os outros, né? Não estou dizendo que é vida fácil, a gente já deixou claro isso aqui. Mas o problema é o momento do Bahia e a pontuação, né? Ele precisa de mais pontos do que o Corinthians e o Santos, né? Ele precisa aí de uns 8 pontos. E aí você fica cavando, né, na tabela, o torcedor fica ali desesperado. Esse aqui eu acho que dá, a gente consegue uns 3 pontinhos aqui e tal. Eu acho que ele pode conseguir uns 3 pontos contra o São Paulo em casa e contra o América fora, dependendo de como jogar. E aí precisaria arrumar um dos 2 empates aí, talvez contra o Atlético, também com uma vitória. Acho que tem que ganhar pelo menos os 2 jogos em casa e arrumar uns 2 empates. Aí ele consegue. Ninguém vira mais matemático do que o torcedor com uma calculadora na mão, depois numa reta final de Campeonato Brasileiro com o seu time brigando para cair. É uma loucura. Chegamos ao Vasco, hein, gente? Vasco com 37 pontos, que compete demais e tem um jogo a mais. O Vasco joga com o América já rebaixado em casa, é um jogo que todo mundo está marcando mais 3 para o Vasco, provavelmente. Depois um confronto desesperador contra o Cruzeiro fora, os 2 desesperados no Mineirão. Contra o Atlético Paranaense fora. Corinthians em casa também é um confronto complicado direto ali da parte de baixo. Grêmio brigando pelo título fora e Bragantino, talvez brigando pelo título, a ver também, jogando em casa. E essa tabela do Vasco, PVC? É difícil. É que você começou a falar, eu viajei e fui reler de novo. Para ficar fácil, tem ganhado o América bem ganhado no domingo. O América demitiu o Fabian Bustos, dispensou 3 jogadores e efetivou até o final do ano o Diogo Giacomini, que é o auxiliar técnico. Isso é um contexto importante, porque o América estava sendo dos lanternas que melhor jogava. Impressionante. Perde os jogos, mas estava jogando muito bem, vendia caro. Isso é um contexto importante. O entendimento do América foi que o time foi muito apático no jogo do rebaixamento, jogando em casa, e que não podia passar impune, por isso o Fabian Bustos foi demitido, porque já está rebaixado. E o Diogo Giacomini é o técnico, você vai lembrar, em 2016... O Grêmio ganhou do Atlético no Mineirão, o primeiro jogo da final da Copa do Brasil, e demitiu o Levir Coupe no meio das 2 finais. E quem dirigiu o segundo jogo, aquele jogo do Casares, o gol de placa do Casares na Arena do Grêmio, foi o Diogo Giacomini, técnico do Atlético naquele jogo. Tirando o América, Rodrigo, eu acho essa tabela bem complicada do Vasco. Você tem um confronto direto com o Cruzeiro, pode ser um confronto direto com o Corinthians, e você pega, quem sabe, aí a ver, 2 candidatos ao título hoje, Grêmio e Bragantino. É difícil, mas eu vou fazer 2 ponderações. Primeiro, o Vasco tem um jogo a mais para jogar, né? Isso. Os outros têm 5, o Vasco tem 6. Segundo, que tem um jogo contra o América em casa. Então, assim, você tem um jogo que os 3 pontos você tem grandes chances de conseguir, é uma vantagem. E o Vasco está em viés de alta, ao contrário, por exemplo, do Bahia. Então, eu vejo um cenário... Eu vejo o Vasco escapando do rebaixamento. Assim, olhando a tabela, o que está jogando, o contexto, ele consegue uma vitória contra o América Mineiro, aí depois vai batalhar ali mais uma vitória e mais 2 empates, e eu acho que ele consegue escapar. Acho que pela bola que está jogando, pela quantidade de jogos em casa, acho que tem um cenário mais provável do Vasco escapar do rebaixamento, é o jeito que eu vejo. Em desempenho, o Vasco é quem melhor está jogando, vocês acham, desses times todos que a gente está analisando? O Santos em resultados talvez seja o que está melhor, mas em desempenho, o Vasco é quem joga melhor desses da parte de baixo da tabela? Eu acho que sim. Eu acho que o Santos. Não sei, eu acho que o Santos. Acho que os 2 oscilaram muito. O Santos fez alguns bons jogos também.
Eu acho que o Santos está com resultados melhores do que o desempenho, e o Vasco com desempenho melhores do que o resultado. Eu também estou com razão nessa aí. Eu vejo o Vasco jogando melhor do que o Santos. Não necessariamente conseguiu resultados em todos esses jogos. Teve alguns jogos muito ruins, né? Inclusive contra o Santos, né? Quando ele joga em Santos, foi um jogo muito ruim do Vasco. Mas eu acho que em outros jogos, ele perdeu um clássico para o Flamengo, por exemplo, com um desempenho. Ali um jogo poderia ter ido para qualquer um dos dois lados, né? Ganhou do Botafogo com uma certa autoridade ali, né? Com uma certa vantagem. Enfim, acho que o Vasco tem tido desempenho. Por isso, inclusive, que eu acho que vai escapar. É o que a gente pode analisar nesse momento, já que não dá para prever resultado, evidentemente. O Cruzeiro, a exemplo do Vasco, tem mais jogos do que os seus concorrentes, mas tem até mais. Tem 7 partidas nesse momento. O Cruzeiro vai encarar o Coritiba fora, uma situação complicada, o Coritiba já quase rebaixado, Fortaleza fora, recebe o Vasco naquele confronto do desespero que a gente acabou de citar, pega o Goiás fora, que tomou um baque grande com essa derrota para o Santos jogando em casa, tá ali também quase muito complicado, tá perto ainda com 35 pontos, mas tá uma situação difícil. O Atlético em casa e fecha contra Botafogo e Palmeiras. É bom o Cruzeiro não chegar nessa reta final precisando, PVC. Mas acho que vai chegar, porque a tabela é difícil. Eu não falei nenhuma tabela fácil desses do rebaixamento. Mas para quem está brigando contra o rebaixamento, em tese nada é fácil, né? Mas tem o Coritiba fora, né? Agora, dependendo da motivação do Coritiba, pode ser uma janela de oportunidade aí, digamos assim. O Cruzeiro está numa situação e o torcedor está vendo aquele fantasma. Mas o problema do Cruzeiro é o desempenho, né? Que é bem ruim, né? Outro espectador aqui, o horário do remédio com o PVC brinca. Chegamos ao Goiás. Atlético Mineiro fora, Cruzeiro em casa, confronto direto, Grêmio candidato ao título fora, Fortaleza fora e fecha com o América já rebaixado, Rodrigo. Acho que a vida do Goiás eu vejo como candidato mais sério do rebaixamento dos que ainda não estão fechados, porque só tem 5 jogos, 3 jogos fora, sendo que desses 3 jogos fora, 2 contra times lá de cima da tabela que estão brigando por Libertadores e título. Aí você vai falar assim, mas tem o América em casa. Mas assim, isso é lá no final, sabe-se lá em que estágio que o Goiás vai chegar nesse momento. Pode ser que já esteja decretado, né? O final dele no campeonato a essa altura. Assim, eu acho que o Goiás eu vejo com a situação mais difícil de recuperação, porque ele tem que arrancar em uns 10 pontos, em 5 jogos, sendo 3 fora. É o maior candidato desse grupo de trás ao rebaixamento é o Goiás. É difícil mesmo. E assim, o Goiás tem uma característica diferente do Pedro Caixinha, né? Que é um técnico que fez uma carreira na Argentina, no México. O Armando Evangelista fez uma trajetória no Arouca maravilhosa, 5º lugar no Campeonato Português no ano passado. Mas em Portugal, esse ano, eu ouvi a seguinte frase: vocês estão a contratar no Brasil técnicos que, se saírem na rua aqui em Lisboa, ninguém sabe quem é. É a moda portuguesa, a moda da portuguesa está forte aqui no Brasil com os estrangeiros, e o Armando Evangelista, ele até falou, né, depois da derrota para o Santos ontem, ele disse, tínhamos uma janela de oportunidade, não sei se foi exatamente essa expressão, e perdemos uma chance muito grande, porque era um confronto direto, e essa derrota para o Santos em casa tem um efeito também devastador no ponto de vista psicológico. Para fechar, eu não vou citar o América, que já está rebaixado, o Coritiba está muito próximo disso, mas tem essa tabela com Cruzeiro, Fluminense fora, Botafogo em casa, Red Bull Bragantino fora e Corinthians em casa. Se ainda tem algum torcedor do Coritiba que acredita, essa tabela praticamente sepulta, porque é muito difícil, Rodrigo. Cara, independente da tabela, o Coritiba só pode chegar a 41 pontos. Ele não vai escapar com 41 pontos. Na verdade, ele não está rebaixado matematicamente, mas o Coritiba vai ser rebaixado. É questão mais de tempo, né? Não tem muito o que fazer. Se ele ganhar todos esses jogos que tem jogos difíceis, ele vai fazer 41 pontos. No cenário que está hoje de briga de rebaixamento, 41 pontos não vai ser suficiente. Eu não vou colocar vocês na enrascada de montarem o Z4 de vocês nessa maluquice que está o Campeonato Brasileiro, porque seria... A não ser que vocês queiram, né? Se vocês quiserem o PVC monta primeiro, aí eu concordo com ele. Muito amigo, Rodrigo Matos. Olha como é que tá o Z4, gente. É uma loucura também. Bahia, Vasco e Cruzeiro com 37, Corinthians e Santos com 41. Independente de montar o Z4, que acho que é muito difícil para agora, PVC, deve ser a pontuação mais alta dos últimos tempos para salvar, pelo que está se desenhando, não?
Não, é aquilo que eu falei ontem. Sim, não estou falando de matemática. As pessoas falam, o PPC gosta de matemática. Não gosto de matemática, eu gosto de história. Se em 2009, quando o Fluminense só se salvou com 46 pontos e o Coritiba caiu com 45, nesta rodada, 32, o 17º tinha 36 pontos, é possível que o 17º na 20ª rodada tenha 47 pontos. O 18º, o 16º se salve com 47 pontos. Porque estou fazendo a lógica de 10 anos, de 14 anos atrás. 14 anos atrás, na 32ª rodada, o 17º colocado tinha 37 pontos. Na última rodada, quem se salvou tinha 46. Nesta aqui, na 32ª, tinha 37 pontos. Pode ser que o primeiro a se salvar tenha que fazer 47. Não é matemática, é uma projeção com base olhando para o que aconteceu no passado. Pode salvar com 43? Pode. Mas pode chegar a salvar 47. E tem um pouco de matemática também, né, PVC, que os pontos são limitados, né? Você tem um número limitado de pontos. E se olhar a ponta da tabela, o líder atualmente, os disputas pela liderança, estão com pontuações baixas para o que é o histórico. Sim. Normalmente o time que é líder já estaria com pontuação mais alta. Se tem pontos a menos lá em cima, fatalmente vai ter pontos a mais embaixo. Porque os pontos são os mesmos disputados. Então tem mais pontos na zona de mais distribuído, né? Exatamente. Um campeonato mais democrático, se você for colocar assim, meio Robin Hood. Né, nesse lógica 2009. 2009, o Fluminense se salvou com 46 e o Flamengo foi campeão com 67, foi o campeão com o menor número de pontos. O Fluminense salvou com 46 em 2009? Salvou 46. Isso. O primeiro rebaixado tinha quanto? Tinha 45. 45. Então, a lógica toda aponta isso. Um campeão com poucos pontos, seja lá quem for, e quem se salvar com pontos mais altos do que é o padrão. É o que está... O desenho do campeonato é por aí, né? Que normalmente é o contrário. 45 quase sempre tem sido um número mágico, né? Que todo mundo projeta no início para quem vai brigar por essa fuga do rebaixamento. Então promete, hein, gente? Promete demais essa reta final do Campeonato Brasileiro.